O frio chegou e junto com ele aquela sensação de que seus pães vão demorar muito para crescer ou que até mesmo não irão crescer. Nesta videoaula vou confeccionar com você uma trança de 5 cordas feita com o método esponja para garantir que seus pães cresçam em tempo recorde, mesmo se a temperatura estiver ultra baixa, abaixo de 10 graus. Fica até o final do vídeo porque hoje tem trança de 5 cordas no método esponja. Unte e enfarinhe uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma pode ser baixa. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de leite. Reserve, pois este ovo batido usaremos para pincelar os pães antes de assar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui você pode usar também o fermento biológico fresco, 2 tabletes, ou seja, 30 gramas, fazendo da mesma maneira, tá bom? Em seguida, acrescente 500 ml de água morna. Aqui, na etapa da esponja, deve ter necessariamente o mesmo tanto de farinha de trigo para o mesmo tanto de água. Na esponja vai ser meio a meio sempre. Cubra o recipiente com um saco plástico ou filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 30 minutos ou até que a massa dobre de volume. Se o tempo estiver muito frio, abaixo de 10 graus, deixe a esponja crescer bastante até que dobre de volume. Este processo é necessário para que o frio não intimide a massa de pão pronta a crescer, combinado? Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Depois de ter passado o tempo do crescimento da esponja e ela já estiver dobrado de volume, acrescente nela de uma só vez este creme já batido, misturado, bem liso. Acrescente esse creme agora na esponja. Misture tudo isso muito bem até que o creme e a esponja se unam em uma só massa e que fiquem ambos bem lisos. Misture tudo isso muito bem até que a massa fique bem lisa. E lembre-se, quanto mais lisa a massa for nessa etapa, melhor será o desempenho da massa no decorrer do processo da receita e no processo de solda. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica.
Insere óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, insere óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Divida essa massa em 10 pedaços iguais e em seguida faça 10 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 10 cm de largura. Pressione agora com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai facilitar e muito a colagem das laterais da massa uma na outra na hora de enrolar. Comece a enrolar o retângulo de massa no sentido da largura. Pressione com as pontas dos dedos as duas laterais do cilindro de massa já enrolado, fechando bem a lateral superior e fechando bem a lateral inferior. Deixe o cilindro de massa já enrolado na bancada sempre com as dobras para baixo. Faça isso com todas as 10 bolas de massa. Acompanhe. Com todos os cilindros de massa já esticados nas medidas de 40 cm, faça da seguinte maneira. Coloque rentes um cilindro de massa ao outro. Vamos fazer aqui uma trança de 5 cordas. Portanto, aqui devem ficar juntos 5 cilindros de massa de mesmo tamanho. Nivele muito bem para que todos os cilindros de massa fiquem do mesmo tamanho. Comece pegando o cilindro de massa do lado esquerdo e o cilindro de massa do lado direito, ou vice-versa, deixando esses cilindros de massa suspensos, como asas. Veja, o lado direito das 5 cordas deve ter sempre um número maior de cordas para dar o efeito melhor da trança de 5 cordas. Portanto, as 5 cordas devem ficar nessa posição. Uma corda do lado esquerdo suspensa, uma corda do lado direito suspensa, 2 cordas do lado direito inferior e uma corda do lado esquerdo inferior. O centro dessas 5 cordas devem estar sempre livres para receber as cordas da trança, tá bom, gente? Agora cruze as mãos deixando a mão direita por baixo da mão esquerda. Leve a corda da mão direita para a parte suspensa do lado direito. Já a corda da mão esquerda, coloque ela bem no centro das cordas, onde deve estar sempre livre para receber as cordas. Agora, com a mão esquerda, pegue uma corda do lado direito e leve para a parte suspensa do lado esquerdo. Já a corda da mão direita, coloque ela bem no centro das cordas, onde deve estar sempre livre para receber as cordas. Vá fazendo esse movimento até chegar no final da trança do lado inferior.
Você pode começar a trança pela parte superior. Aqui preferi fazer a trança começando a trançar pelo meio para que as tranças não deformem e fiquem com a mesma espessura. Pressione com as pontas dos dedos a parte inferior da trança para que na hora do crescimento da trança e na hora de assar a trança no forno, as cordas não soltem e deformem o efeito de trança de 5 cordas. Chegando ao final inferior dos cilindros de massa, vire-as do lado oposto para continuar a trançar. Depois de virar a trança do outro lado, desmanche uma ou duas voltas da trança para que volte na posição inicial do mesmo jeito que começou, sendo 2 cordas do lado direito e uma corda do lado esquerdo, com o meio das cordas sempre livre. Faça o mesmo processo até chegar no final da trança na parte inferior. Não se preocupe com o formato ou desenho da trança aqui neste caso. O importante aqui é que seus clientes fiquem admirados, peçam para que você faça novamente, te dê vários e vários elogios, anos e anos a fio, e por fim te perguntem como foi que você fez essa trança. Além do mais, os mais ousados ainda possam te pedir a receita. Isso é o que é importante aqui, tá bom, gente? Pressione com as pontas dos dedos no final da trança para não soltar. Para finalizar, vire novamente para o lado que você começou para revelar o efeito de trançado de 5 cordas, iguais tanto deste lado como do outro lado. Faça tudo isso que acabei de te explicar até agora com os outros 5 cilindros de massa. Acompanhe de perto todo o processo. O lado direito das 5 cordas deve ter sempre um número maior de cordas para dar o efeito melhor da trança de 5 cordas. Coloque as 2 tranças na forma já untada e enfarinhada no sentido do comprimento da forma. Ajuste bem na forma uma e outra para que fiquem bem retas. Pincele na superfície de cada trança a mistura de ovo batido. Agora coloque delicadamente uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que os pães não queimem a parte de baixo e não formem uma crosta dura e queimada embaixo das tranças na hora de assar no forno. Deixe as tranças descansarem por cerca de 2 horas até que elas dobrem de volume e encoste uma na outra ainda dentro da forma. Não deixe passar desse tempo e crescer demais, pois isso fará com que as cordas trançadas tenham muita tração, puxando uma a outra e arrebentando as cordas. Depois deste tempo e com as cordas já crescidas, pincele novamente na superfície de cada trança a mistura de ovo batido. Leve agora as tranças para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até começar a dourar levemente a superfície de cada trança. Retire as tranças do forno e com elas ainda quentes, pincele a manteiga derretida na superfície de cada trança para ativar o brilho.